Pense por um momento, e se eu dissesse que aquela história que você ouviu desde criança sobre o rei Davi, na verdade tem fundamentos históricos sólidos? Imagine se eu pudesse mostrar a você evidências arqueológicas que confirmam a existência desse grande rei de Israel. Meus queridos irmãos, hoje vamos explorar uma revelação poderosa que vai fortalecer sua fé e mostrar como a ciência confirma o que a Bíblia já nos dizia há milênios. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou João Lima e seja bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra, onde a arqueologia encontra a fé. Antes de começarmos, se você está assistindo este vídeo, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos que vão edificar sua fé. Profetizo sobre sua vida uma temporada de revelações e descobertas espirituais. Que o Senhor abra seus olhos para enxergar as maravilhas da sua palavra. O rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Pastor, guerreiro, poeta, músico e rei. Um homem segundo o coração de Deus. Mas durante muito tempo, críticos e céticos questionaram sua existência histórica. Diziam que Davi era apenas um mito, uma lenda criada para dar legitimidade ao povo judeu. Alguns estudiosos seculares chegaram a afirmar categoricamente que não havia evidências arqueológicas que comprovassem sua existência. Mas em 1993, algo extraordinário aconteceu em Tel Dan, no norte de Israel. Arqueólogos descobriram uma estela de basalto com uma inscrição em aramaico que mudou completamente nossa compreensão sobre o período davídico. Essa estela, datada do século IX a.C., mencionava claramente a casa de Davi. Esta foi a primeira evidência extrabíblica da existência da dinastia davídica. Meus amados irmãos, percebam como Deus preserva a verdade ao longo dos séculos. Enquanto o mundo questionava a veracidade das Escrituras, ele permitiu que essa estela permanecesse enterrada por quase 3.000 anos, para ser revelada exatamente quando a humanidade mais precisava dessa confirmação. Em Salmos capítulo 85, versículo 11, lemos: "A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus." É exatamente isso que temos visto acontecer por meio da arqueologia bíblica. A verdade sobre o rei Davi literalmente brotou da terra através dessa descoberta extraordinária. Mas isso foi apenas o começo. Nas próximas partes deste vídeo, vou revelar outras descobertas impressionantes que confirmam não apenas a existência de Davi, mas detalhes surpreendentes sobre seu reinado e legado que vão fortalecer sua fé. Você vai entender por que essa descoberta é tão importante para nós, cristãos, e como ela afeta diretamente nossa compreensão das promessas messiânicas que se cumpriram em Jesus Cristo. Prepare seu coração, porque o que virá a seguir é ainda mais poderoso e revelador. O que torna a estela de Tel Dan tão fascinante não é apenas a menção à casa de Davi, mas o contexto histórico em que ela foi escrita. Esta estela foi erguida pelo rei Hazael da Síria, que se vangloriava de ter derrotado o rei da casa de Davi. Meus queridos irmãos, pensem comigo. Um inimigo de Israel não teria razão alguma para mencionar Davi se ele fosse apenas um personagem mítico. Isso fortalece ainda mais a autenticidade dessa descoberta. O Dr. William Dever, respeitado arqueólogo americano, afirma categoricamente que negar a existência histórica de Davi após essa descoberta seria um exercício de ceticismo extremo e injustificado. E ele está absolutamente correto. A palavra de Deus sempre esteve à frente da ciência. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, não deixou apenas uma evidência.
Em 1994, apenas um ano após a descoberta da Estela de Tel Dan, arqueólogos encontraram outra inscrição impressionante na antiga cidade de Moabe, hoje Jordânia. A famosa Estela de Mecha, datada também do século IX a.C., contém referências ao trono de Davi e à casa de Davi. Duas evidências independentes de reinos diferentes, mencionando o mesmo rei bíblico. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, Deus prometeu a Davi: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta promessa transcende o tempo e aponta diretamente para Jesus Cristo, o Messias prometido que viria da linhagem de Davi. Quando os críticos atacam a existência histórica de Davi, eles não estão simplesmente questionando um personagem bíblico, estão tentando minar as profecias messiânicas e a própria divindade de Jesus. É por isso que essas descobertas arqueológicas são tão importantes para a nossa fé. Mas há mais. Em 2005, arqueólogos israelenses descobriram em escavações na antiga cidade de Davi, em Jerusalém, um selo de argila conhecido como bula, com o nome Gedalias, filho de Passur, um oficial mencionado no livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 1. Este personagem viveu durante o período final do reino de Judá, descendente direto da linhagem davídica. Outra descoberta impressionante ocorreu em 2008, quando foi encontrado um óstraco, fragmento de cerâmica com inscrições, datado do século X a.C., o período exato do reinado de Davi, com instruções administrativas em hebraico antigo, confirmando a existência de um sistema administrativo centralizado, exatamente como descrito na Bíblia durante o reinado de Davi. O que estas evidências nos mostram? Que a Bíblia não é um livro de fábulas ou mitos, mas um registro histórico preciso. Cada escavação, cada descoberta arqueológica tem confirmado o que nós, cristãos, já sabíamos pela fé. A palavra de Deus é verdadeira e confiável em todos os seus detalhes. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Isso mesmo, manifeste sua fé publicamente. Aguarde, porque na próxima parte vou revelar evidências ainda mais surpreendentes sobre o império de Davi e Salomão que foram descobertas recentemente e que vão deixar você maravilhado com a precisão da palavra de Deus. Meus amados irmãos, estamos apenas começando a desvendar as maravilhas que Deus tem permitido que a arqueologia revele para confirmar sua palavra. Agora, vamos explorar as evidências arqueológicas do próprio palácio do rei Davi em Jerusalém. Em 2005, a arqueóloga Eilat Mazar fez um anúncio que estremeceu o mundo acadêmico. Ela havia descoberto o que acreditava ser os restos do palácio do rei Davi na parte mais antiga de Jerusalém. Baseando-se nas descrições bíblicas em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 11 e 12, onde lemos que Irão, rei de Tiro, enviou carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. Mazar encontrou uma estrutura monumental, datada precisamente do século X a.C. As dimensões impressionantes desta estrutura, com paredes de mais de 2 metros de largura, indicam que se tratava de um edifício real, exatamente como descrito nas Escrituras. Encontraram também artefatos luxuosos, incluindo marfim decorado e cerâmica fina, dignos de uma residência real. Isso confirma que Jerusalém não era apenas uma pequena vila tribal, como alguns críticos sugeriam, mas uma cidade real significativa, capaz de sustentar uma dinastia como a de Davi. Em Salmos capítulo 132, versículo 11, Deus promete a Davi: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Esta promessa tem uma dimensão física e espiritual que se cumpriu primeiramente em Salomão e posteriormente em Jesus Cristo,
o Messias prometido. Outra descoberta fascinante ocorreu em 2012, quando arqueólogos encontraram em Khirbet Qeiyafa, identificada como a bíblica Saaraim, uma fortaleza datada precisamente do tempo de Davi. Esta cidadela fortificada, localizada na fronteira entre o território israelita e filisteu, confirma a narrativa bíblica sobre as guerras de Davi contra os filisteus. O mais impressionante é que escavações revelaram que os habitantes não consumiam carne de porco e não possuíam ídolos, práticas consistentes com a observância da lei mosaica, exatamente como esperaríamos de israelitas leais durante o reinado de Davi. Em 2019, pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém encontraram evidências do sistema administrativo de Davi através de inscrições em fragmentos de cerâmica, óstracos, datados do século X a.C. Estas inscrições mostram um sistema de coleta de impostos sofisticado, confirmando a descrição bíblica da administração davídica em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15. Onde lemos que Davi reinou sobre todo o Israel, e Davi fazia juízo e justiça a todo o seu povo. O professor Israel Finkelstein, inicialmente um dos maiores críticos da historicidade de Davi, foi forçado a reconsiderar sua posição diante dessas evidências acumuladas. Ele agora reconhece que há uma base histórica para a tradição bíblica sobre Davi, uma concessão notável vinda de alguém que anteriormente defendia que Davi era apenas uma figura lendária. Queridos irmãos, percebam como a ciência, quando conduzida com honestidade e rigor, acaba confirmando o que a Bíblia já nos dizia há milhares de anos. Não precisamos temer a arqueologia ou qualquer outra ciência, pois a verdade última está na palavra de Deus. Na próxima parte, vou revelar as descobertas mais recentes e surpreendentes sobre o reinado de Davi e como elas se conectam diretamente com as profecias messiânicas que apontam para Jesus Cristo. Continue assistindo porque o melhor ainda está por vir. Chegamos à parte final de nossa jornada arqueológica pelas evidências da existência do rei Davi. E agora, vamos conectar todas essas descobertas com aquela que é a mais importante revelação: o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus Cristo. Recentemente, em 2023, arqueólogos descobriram na região de Hebrom, antiga capital do reino de Davi antes da conquista de Jerusalém, um selo real com símbolos distintivos da casa de Davi. Este selo apresenta uma lira, instrumento musical associado a Davi, junto com inscrições em proto-hebraico. Isso confirma não apenas a existência histórica de Davi, mas também aspectos específicos de sua personalidade mencionados na Bíblia, como seu talento musical descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. O Dr. Joseph Garfinkel, respeitado arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém, declarou: após décadas de escavações, podemos agora traçar com confiança o desenvolvimento do reino unificado de Davi e Salomão, exatamente como descrito nas Escrituras. Este é um testemunho poderoso, vindo de um especialista científico. Mas por que isso importa tanto para nós, cristãos? Porque a linhagem de Davi é essencial para a identidade messiânica de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 1, versículo 1, o Novo Testamento começa exatamente com estas palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O título Filho de Davi era uma clara referência messiânica, reconhecida pelos judeus do primeiro século. Em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16, Deus promete a Davi que estabeleceria o trono de seu reino para sempre. Esta promessa encontra seu cumprimento definitivo em Jesus Cristo, o Messias eterno da linhagem de Davi. As evidências arqueológicas da existência de Davi são, portanto, fundamentais para a validação histórica das profecias messiânicas.
Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele declarou sobre Jesus em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Perceba como a promessa do trono de Davi se cumpre literalmente em Jesus. Queridos irmãos, isto não é coincidência. É o plano perfeito de Deus se desenrolando através da história humana. As descobertas arqueológicas que confirmam a existência de Davi são mais uma prova da veracidade das Escrituras e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Se os críticos estavam errados sobre a existência de Davi, sobre o que mais eles estão equivocados? Quantas outras verdades bíblicas serão confirmadas pela arqueologia nos próximos anos? Como crentes, nós já sabemos a resposta. Toda a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Quero concluir com um apelo especial. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, saiba que Ele é o cumprimento de todas as profecias messiânicas, incluindo aquelas relacionadas ao rei Davi. Jesus é o Rei eterno prometido, e Ele deseja reinar em seu coração. Não adie esta decisão. Entregue sua vida a Cristo hoje mesmo e busque uma igreja próxima da sua casa para congregar e crescer na fé. Se este conteúdo edificou sua fé, por favor, inscreva-se no canal Entre o Céu e a Terra. Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Temos 2 outros vídeos relacionados que você vai adorar. Arqueologia bíblica, as muralhas de Jericó e os manuscritos do Mar Morto e sua importância para o cristianismo. Assista a eles para continuar aprofundando seu conhecimento sobre como a arqueologia confirma a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que a paz de Cristo esteja sempre em seu coração.